do Senhor para a igreja. Amém. É uma alegria muito grande poder estar aqui e rever aqui o pastor Vicente, que foi o meu pastor ali em Marechal Cândido Rondon, e vendo muitos rondonenses aqui, pastor, que vieram aqui, né? Várias famílias aqui, é uma alegria. E falar para o pastor Vicente sem demagogia, falta vocabulário. Nos ensinou muito, aprendemos muito com ele ali, e o povo de Marechal lhe ama, pastor, o senhor sabe disso, né? Fez um trabalho até o tempo que Deus determinou, o tempo que ficou ali a igreja prosperou, cresceu, e até hoje ficou as marcas lá. E aqui em Toledo, posso dizer a vocês têm o privilégio de ter um homem de Deus, um homem que se preocupa com a obra, um homem que se preocupa com salvação de almas, um homem que se preocupa com missões, um homem que se preocupa em ensinar a verdadeira palavra de Deus. Deus abençoe, pastor. Que Deus continue lhe abençoando. Sei que o senhor passou por uns momentos difíceis de saúde, não é? Mas Deus é tão bom que temos o pastor aqui, alegre, feliz, trabalhando, e por certo vai fazer acontecer essa construção junto com os irmãos, e o nome de Deus será glorificado, amém? Vamos para a palavra, irmãos, porque eu confesso aos irmãos que fiquei surpreendido, achei que ia vir só ouvir aqui os irmãos, mas um salmo muitíssimo conhecido da igreja, Salmo 113, gosto muito desse salmo, e Deus tem uma palavra para nós aqui nesta noite, amém? Que diz assim: louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações. Quero repetir essa parte. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. E o verso 5: quem é como o Senhor nosso Deus? Quem é como o Senhor nosso Deus? Penso eu que o salmista, ao escrever esse aqui, ele olha a grandeza desse Deus a quem nós servimos. Um Deus que mantém o controle exatamente de todas as coisas. Quando alguém pensa que tudo está perdido, alguém diz não vai dar certo, mas Deus está dizendo, eu estou no controle. Fica tranquilo, eu estou no controle. Quem é como o nosso Deus? Um Deus que Isaías escreveu que Ele mede as águas dos oceanos na concha das suas mãos. Ele mede o pó da terra na concha das suas mãos. É um Deus que nos conhece o nosso interior. Eu não conheço a maioria dos irmãos aqui, mas eu glorifico a Deus, que o Espírito de Deus que está aqui nesta noite, eu posso dizer, Ele vos conhece. Ele sabe a vossa preocupação. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe as tuas lutas, a sua dificuldade. Vou mais além, Deus conhece a despensa da sua casa. Deus conhece a tua preocupação, que amanhã talvez você está aqui, está pensando o que farei amanhã, mas Deus está no controle, glorifica Ele. Quem é como o nosso Deus? Quem é como esse Deus? Aleluia! Que nos acompanha a todos os dias. E olhando para a Bíblia, a gente vê vários personagens. Eu estava lembrando aqui nesse texto, quando Israel chega em Jericó, encontra uma mulher prostituta chamada Raabe. E ela disse para os espíritos de Josué, eu sei que mais hoje, mais amanhã, o Deus de vocês, a gente tem ouvido que Ele tem feito grandes coisas, e Ele vai chegar aqui, Ele vai chegar em Jericó, eu sei disso que Ele vai fazer, Ele vai entrar aqui juntamente com o exército de Israel, mas lembra de mim, eu não sou do povo de vocês, mas quando vocês entrarem aqui, lembra de mim. E os espias fizeram
há lá uma aliança com ela. No dia em que eles entraram, ela foi preservada, ela e toda a sua família. E no livro de Hebreus, nos Heróis da Fé, está escrito: Raabe não era do povo de Deus, mas pela fé, o Deus que nós conhecemos preservou ela, preservou a sua família, e esse Deus está aqui nesta noite. Não é, irmãos, somente uma expressão, não, senhores, mas Deus está aqui. Desde que essa orquestra começou a tocar o primeiro hino, a gente pode sentir a glória de Deus nesse lugar, podemos sentir a presença de Deus nesse lugar. Quem é como o nosso Deus? O mundo está desesperado, a gente vê situações, existem vários rumores de guerra, existem muitas situações que os governadores mundiais estão preocupados, mas nesta noite eu venho da parte de Deus trazer uma palavra para a igreja aqui em Toledo. Quem é como o nosso Deus? Há uma promessa para o povo de Deus, há um repouso para o povo de Deus. Confie nele, chega nele e Deus nos dará o livramento. Deus nos dará o escape, porque Ele é o nosso Deus, aleluia. Quem é como o nosso Deus, que conhece exatamente tudo da nossa vida, o Deus que nos sonda. A Bíblia diz, até o sono do justo, Deus acompanha. O salmista disse, eu deitei, levantei, acordei, porque o Senhor me sustentou, aleluia. Ele disse assim, que o justo, ele vai dormir e Deus o acompanha. Ele dorme tranquilo. Pode vir a tempestade, irmãos, como muitos talvez estão passando por diversa adversidade. Mas não esqueça, o Deus do monte é o Deus do vale também. Na hora que alguém pensa assim, todos me abandonaram, mas Deus está lá dizendo, eu não me abandonei. Existe um hino antigo, talvez os mais novos não sabem, que fala lá, que alguém teve um sonho, que ele andava na praia, e Jesus andava com ele, e ficava os rastros na praia. E chegou um momento em que ele viu só um rastro, ele estava passando por grande dificuldade. E aí ele ora e diz, Deus me abandonou. Até ali ele estava, mas esse rastro é só meu, Deus me abandonou. E Deus disse, você está enganado, aquele rastro não era seu, aquele rastro foi quando eu te peguei no colo, foi quando eu te peguei nos meus braços, que você não tinha mais força para andar, então eu te segurei e levei você. Sinta a presença de Deus andando contigo aí nesta noite, sinta Deus andando dentro da sua casa nesta noite. Como disse, eu tenho liberdade nesta noite, porque o Espírito de Deus está aqui. Eu não conheço, mas Ele vos conhece. Deus conhece a despensa da sua casa, meu irmão. Talvez você veio no culto, não falou para ninguém a tua dificuldade, a tua luta, mas o salmista pede para a gente refletir nesta noite, quem é como o nosso Deus? Aonde teremos outro Deus além desse, que nos sustenta? Se nós estamos aqui nesta noite, é porque Deus nos preservou com vida, e nós estamos aqui nesta noite, glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida, e nós temos que glorificar Ele, porque o Senhor está presente nessa reunião, nesta noite. Quem é como o nosso Deus? Me lembro, pastor Vicente, o senhor sabe, uma certa ocasião, passei por um momento muito difícil. Fui embora de Marechal, lá para o norte do Paraná. Mas aprendi muito com Deus. Posso dizer hoje, diante da igreja, diante do Senhor, Deus nunca nos abandonou. Deus mostrou, irmãos, que Ele é o nosso Deus. Houve noites de choro, ou noite de lágrimas, mas Deus segurou em minha mão e Deus sustentou, porque não há outro Deus como Ele. Um lugar que eu não conhecia ninguém, mas Deus disse, aqui eu vou lhe mostrar que eu sou o seu Deus. Não tinha amigos. Depois, claro, os irmãos da igreja, a gente conheceu alguns, mas quando eu leio esse texto eu me lembro,
foram momentos de dificuldade, mas Deus nos deu vitória, e hoje eu posso dizer, Ele é o meu Deus, Ele é o Deus da minha casa, Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus que esteve comigo, e Ele é o Deus que está contigo nesta noite, aleluia. Pastor Vicente, com todo respeito, esse Deus, Ele vai dar vitória para vocês concluir essa igreja, e o nome dEle vai ser glorificado, recursos virão, e o nome de Deus será glorificado, porque não há outro como o nosso Deus. Deus fará prodígios, e o nome dEle será glorificado nesse lugar. Rabai, tecandalabaixo, rabalai, aleluia. Deus está presente nesse lugar, aleluia. Quem é como nosso Deus? Porque você está temoroso, porque está cocheando em dois pensamentos, dizendo: Deus não está mais comigo, Deus não está me ouvindo. Não, não, nesta noite Deus traz uma palavra para você: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, aleluia. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê tantos milagres que Deus faz através de Israel, quando tira lá do Egito aquele povo para atravessar, para conquistar a terra. Ele chega nos grandes desafios no Mar Vermelho para ultrapassar. Moisés, o povo reclama, Moisés ora, e Deus diz: por que você está clamando, rapaz? Toque as águas. O mar se abriu, eles passaram como numa avenida de pés enxutos. Do outro lado, Miriam disse: resta-nos cantar esse Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. As mulheres cantaram, os homens cantaram, porque grande foi a vitória daquele povo, em pleno deserto. E eu quero dizer para você, Deus não mudou, Ele é o mesmo, continua sendo o mesmo. Deus foi ontem, Ele é hoje, será eternamente. Israel no pleno deserto, faltou água, Deus providenciou água. Queriam carne, Deus providenciou carne. O sol escaldante, Deus se apresenta numa nuvem para que eles andassem na sombra. À noite Deus se apresenta como luz, e eles caminham iluminado. Naquele tempo não tinha luz elétrica, nem lampião, nada, mas Deus estava dizendo: eu estou com vocês, podem caminhar que eu estou com vocês. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: não temas, eu estou contigo, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Deus, aleluia, eu sou o seu Deus, aleluia. Oh, Deus está presente aqui nessa reunião, nesta noite. Deus está nesse lugar, não é uma força de expressão, não, senhores, mas Deus está presente nesse culto, nesta noite aqui na AD em Toledo. E Deus pode curar alguém aqui nesta noite. Deus pode abrir porta de emprego para você aqui nesta noite. Deus pode restaurar a sua família nesta noite. Deus pode trazer os seus filhos para dentro da casa dEle. Deus pode abençoar o teu ministério nesta noite, porque Ele é o Deus que está aqui nesta noite, aleluia. E Deus é tão bom, irmãos, Deus é tão grande, que Ele não faz acepção de pessoas. Hoje na escola dominical, pela misericórdia de Deus, a gente estava ministrando a aula de hoje, e eu disse aos irmãos, que há muitos anos atrás em Marechal, quando estava construindo uma via que vai hoje liga a Porto Mendes, chegaram algumas famílias para trabalhar naquela obra, e dentre elas chegou uma família, um irmão que quebrava pedra. A mão dele era grossa, tanto quebrar pedra, e ele pediu uma visita para a gente visitar eles lá na pedreira. E o pastor lembra bem do saudoso pastor Sebastião Cordeiro. Nós fomos lá uma noite para visitar essa família. E eu estou dizendo: quem é como o nosso Deus? E a gente chegou lá, irmãos, eles estavam morando debaixo de uma lona preta. Não tinha uma casa, não tinha um barraco sequer, era uma lona. E um dia de frio, uma noite muito fria, muito chuvosa, e o vento dava naquela lona, parecia que ia arrebentar. Mas quando a gente chegou lá e começamos a cantar uns hinos da harpa, Deus tomou conta daquele barraco debaixo da lona. O irmão tocava acordeon e nós cantamos hinos da harpa naquela noite. Me lembro que a irmã fez uma valeta dentro daquela lona para a água passar, porque não tinha como ficar ali.
Mas Deus tomou conta daquele ambiente. E aquela irmã falou uma língua estranha, pastores, que até hoje nunca mais vi alguém falar como Deus usou aquela mulher. E naquela noite eu pude entender, Deus não faz acepção de pessoas. Deus está em todos os lugares, basta a gente dar lugar para Ele. Deus não está interessado na roupa que a gente veste. Não estou dizendo que você não pode. Se você pode, amém, glorifique a Deus. Mas não se preocupe, dizendo eu não vou na casa, porque eu só tenho um sapato, só tenho uma roupa. Venha, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Deus vai prosperar você, Deus vai abençoar você, Deus vai te dar graça, porque Ele é o nosso Deus. Deus é tremendo. Quem é como o nosso Deus? E aí ele diz no versículo seguinte: o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Deus nessa noite se inclina aqui para a igreja de Toledo. E Ele está vendo eu, está vendo você, está vendo os senhores. Deus está vendo a senhora, irmã. Deus está vendo o senhor, irmão. Deus está vendo vocês, músicos. Continue tocando para Deus. Não troque tocar para o mundo, mas toque para Deus. Que quando vocês cantam, vocês tocam, esse louvor chega às narinas de Deus. Rabai, terabás, xerai, tecandalabás. Eu sinto a glória de Deus nesta noite, aqui nesta igreja. Rabás, tecandalabás, aleluia. Deus conhece a cada um de nós, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Deus se inclina para ver o que está nos céus e na terra. E aí o verso 7 diz que levanta o pobre do pó e do lixo e levanta o necessitado. Não sei se você pode dar um glória a Deus por isso. Quem era a gente, irmãos? Quem era nós, pastores? E Deus se inclinou, olhou e nos levantou. E coloca em lugares aqui, sentados para adorar a Deus, para glorificar Ele. Aí Jesus vem, limpa o coração do pecador, do pobre, do necessitado, batiza com o Espírito Santo, dá dons do seu Espírito Santo, e coloca no lugar desse, para falar das grandezas do nosso Deus. Só Deus pode fazer isso, é só Ele, só Ele. A escola secular, ela pode muito bem educar, as faculdades, tudo isso é interessante. Mas o milagre interno é só Deus. É só a palavra de Deus que pode purificar o homem. Quem é como nosso Deus? Aí o salmista prossegue dizendo, para fazê-lo assentar com os príncipes. Não sei se você pode dar uma glória a Deus. Pensa um pouquinho de onde Deus tirou você. Você está sentado com os príncipes, com os que vão herdar os céus. Vai herdar os céus, irmãos. O mundo não tem nada para a gente. A nossa esperança não está no mundo. Paulo disse, se nós esperar só nessa terra, nós somos mais miseráveis dentre os homens. Mas a nossa vida aqui está de passagem, irmãos. Daqui a pouco Jesus nos chama, ou Ele vem buscar a sua igreja, e a gente dará um adeus a esse mundo. E Deus, e o versículo diz então, que Ele faz assentar os príncipes, aleluia. Sim, com os príncipes do seu povo, aleluia. E às vezes a gente não para pensar, e às vezes a gente não é grato a Deus, como Deus tem sido bondoso com a gente. Como Deus tem sido tão maravilhoso com a gente. De nos salvar. E a gente pode, o crente tem o privilégio de viajar para qualquer lugar. Chegar numa igreja, se ele tiver comunhão, ele é recebido como irmão em Cristo. E eu gosto muito da carta de quando Onésimo, quando aquele escravo lá, Paulo escreve para ele, escreve para Filemão e diz, recebe ele, não como escravo, mas recebe ele como irmão. Recebe ele. Ele, na verdade, ele tinha seus defeitos, mas agora ele encontrou a Cristo. E quem encontrou a Cristo, a Bíblia diz assim, que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ninguém pode acusar, e Paulo vai falar em Romanos 8:1, aleluia, que quem está em Cristo,
Nova criatura é, Romanos diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. O mundo pode acusar, as pessoas podem acusar, mas nós temos o sangue de Cristo, que nos purificou de todo o pecado, que lavou todos os nossos pecados, e a gente pode estar aqui nessa noite e dizer de alto e bom som, através do sangue de Cristo, eu sou livre, eu sou livre, eu sou liberto, aleluia. E Paulo vai falar em Colossenses 2:14, que havia uma cédula contrária, contra eu e contra você. Nós não tínhamos como pagar, não tinha um minério, por mais raro que seja nesse mundo, que poderia chegar e pagar a minha alma, pagar os pecados, quem quer que esteja aqui nesta noite. Mas Paulo vai dizer que Cristo pegou aquela cédula e cravou na cruz do Calvário e disse: essa dívida eu pago, essa dívida está paga. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus, que olhou para pecadores como eu e você, e pegou a cédula que eu não tinha como pagar, e pegou e cravou na cruz do Calvário, disse: está paga essa dívida. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode adorar Ele por um segundo? Você pode adorar Ele por um segundo? Obrigado, oh Deus, a dívida que eu não pagava, o Senhor pagou. O Senhor pagou. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Deus falando conosco. Aleluia. Deus é tão bondoso, irmãos, que o maior pecador, aleluia, Deus tem poder para perdoá-lo, escrever seu nome no livro da vida, fazer assentar no meio dos príncipes e adorar o seu nome. Lá em Marechal teve uma época um cidadão, ele trabalhava na empresa que eu trabalho ainda hoje, e ele estava passando em frente à igreja, uma avenida como essa aqui, na rua Rio Grande do Norte. Ele estava de bicicleta e meio embriagado, usava um punhal atrás na cinta. Ele era um homem meio violento, muito trabalhador, sem dúvida, mas quando ele bebia, as pessoas tinham medo dele. Mas Deus tinha um plano na vida dele. Um dia ele estava passando na frente, armado de bicicleta, ouviu uma irmã cantando um hino, e quando ele ouve aquele hino, ele desce com o pé da bicicleta, meio embriagado, encosta a bicicleta e entra para dentro da igreja. E a igreja naquela época não tinha cadeira, era bancos que escoravam, e ele sentou meio embriagado, e o punhal entrou por trás daquele encosto do banco, e quando foi feito o apelo, ele levantou a mão, ele foi levantar, ele levantou com o punhal e o banco e tudo, embriagado, olhou, ninguém riu, ele falou: aqui que eu vou. Veio meio bêbado na frente, se entregou para Jesus. Um homem forte, era estivador, musculoso, violento, mas se tornou uma criança depois que Jesus salvou ele. Ouvia falar de Jesus, ele chorava, ia cantar um hino, ele gostava de cantar. Quando ele ia cantar, ele chorava. Quem é como o nosso Deus, que pode entrar num coração duro, esmiuçar esse coração de pedra, transformar num coração de carne, se tornar sensível à voz do Espírito Santo? Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Só Deus, aleluia, pode fazer isso. E Deus quer transformar vidas aqui nesta noite. Talvez alguém me ouve aqui nessa noite. Deus tem um plano na sua vida. Deus quer lhe salvar. Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Deus se inclina nesta noite e olha para você aonde você está. Você está sentindo algo diferente. É o Espírito Santo de Deus que está tocando em você. Não é o pregador, não são palavras, não, mas o Espírito Santo tem poder. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. E Jesus disse, aleluia: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus quer ter coisas contigo nesta noite. Aleluia. Você, meu irmão, que talvez está desanimado, pense: quem é Deus para você?
Quem é o nosso Deus? Que tem preservado a sua vida. O Deus que talvez tenha livrado você de grandes acidentes. Deus que tem tirado você de um leito de enfermidade. Deus que tem feito grandes coisas na sua vida. E talvez ainda está cocheando em dois pensamentos. Mas nesta noite, glorifica Ele e diz: Deus, eu estou aqui. Eu quero ter um encontro real contigo, ó Deus. Eu quero ter um encontro contigo, ó Deus, nesta noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus está presente aqui nessa reunião, nesta noite. Quem é como o nosso Deus? Que Ele se inclina para ver o que está nos céus e na terra. É um Deus que tem poder para todas as coisas. Um Deus, deixa eu falar aqui pelo Espírito de Deus. Um Deus que conhece todos os vasos sanguíneos que tem no teu corpo. Um Deus que sabe onde está alojada essa enfermidade que talvez lhe preocupa. Um Deus que sabe as veias que estão talvez querendo falhar no seu corpo. Deus sabe. Um Deus que visita a sua cabeça nessa noite, que talvez está meio confusa, entrando em depressão. Mas Deus visita você nessa noite. Rabás, Xerai, Tecanda Labás, Xerabalai. Eu estou vendo Deus tocar na igreja nesta noite, pastor Vicente. Deus quer fazer algo diferente aqui nesta noite. Não porque eu estou aqui, não, absolutamente. Mas Deus está nessa reunião. Deus está nesse lugar nessa noite. Rabás, Xerai, Tecanda Labás. Duramai, Tecanda Labás, Xerabalai. Deus está presente nessa reunião. Quem é como o nosso Deus? Rabás, Tecanda Labás. Há uma glória de Deus nesse altar. Há uma glória de Deus nesse altar aqui nesta noite. E Deus fala contigo nesta noite. Deus reservou essa noite para lhe trazer nesse culto. Porque Deus quer mostrar para você que Ele é Deus. Deus não precisa provar para nós que Ele é Deus. Não. Deus não precisa. Só de a gente estar respirando. A gente está respirando. Pergunta a você, não é Deus que está fazendo isso na sua vida? De você estar caminhando, não é Deus? De você estar erguendo o braço aí nessa noite, não é Deus que está contigo? A minha oração nessa noite é que Deus visite a sua casa. Eu não conheço você. Ao você chegar na sua casa, você ser surpreendido nesta noite. Ao você for deitar nessa noite, Deus fale com você com sonhos espirituais. Eu creio nesse Deus, eu creio nesse Deus. Eu creio que Deus nessa noite vai visitar crentes, pastor Vicente. E Deus vai fazer coisas grandes. Quem é como o nosso Deus? Rabás, Tecanda Lamai. Xerai, Tecanda Labás, Xerabalai. Quem é como o nosso Deus? Que se inclina para ver o que está na terra. Que se inclina para ver a tua situação aí. Você que talvez orou nessa noite dizendo: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo nesta noite. Pois bem, eu posso te garantir que Deus está falando com você. Eu posso afirmar para você nesta noite. E você não fique inquieto, mas creia no Deus. E quem sabe você pode cantar assim: porque te abates, ó minha alma, e te comove. Cante. Perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Segunda parte, cante comigo assim: Ele intercede por você. Por ti minha alma espera nele, meu irmão, com fé e calma. Jesus de todo Deus males salva e te abençoa dos altos céus. Adore a Deus.
adore, adore, adore. Te abate, ó minha alma, e como Rabai, te canta lá baixo, Rabalai, te canta lá baixo, aleluia. Tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Vai ser muito breve, irmão, muito breve, muito breve, muito breve, muito breve. A igreja dará um adeus a esse mundo, muito breve, aleluia. Vai cessar as tristezas. Abate, ó minha alma, acalma, não tenhas medo, Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Você pode dar uma glória ao Senhor? Aleluia, não tenha medo, não tenha medo, Deus está contemplando as suas aflições. Rabai, tecanda labás, aleluia. Turamai, xerabacanda labás, xerabalai. Não tenha medo, irmão, não tenha medo, não tenha medo, mas confie no Deus Todo-Poderoso que está aqui nesta noite, aleluia. Ah, Deus está abençoando alguém aqui nessa plateia, nesta noite. Deus se inclina nesta noite para você. Confie no Senhor nesta noite. Deus fará grandes coisas. Deus fará grandes coisas, aleluia. Os projetos, eu sei, pastor, são muito grandes que Deus colocou aqui para o Senhor fazer. E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, pede para o Senhor descansar nele. Descansa nele. Virão recursos de longe, e o nome de Deus vai ser glorificado aqui nesta cidade. Almas vão se render aos pés do Senhor. A cidade vai ficar sabendo que há um Deus aqui nesta igreja. Pessoas adentrarão pelos portais da igreja e vão dizer: é o meu último recurso, e encontrarão o Deus Todo-Poderoso aqui. E Deus fará coisas grandes. Deus fará coisas grandes, porque Ele é poderoso. Quem é como o Senhor nosso Deus? Ah, irmão, se a gente parasse para glorificar esse Deus que nós servimos, se a gente parasse, irmãos, tirasse um momento, talvez, eu não estou dizendo que é pecado você orar pedindo, a Bíblia dá esse direito, mas chegar um momento de a gente dobrar o joelho e dizer: Deus, hoje eu não quero pedir nada, hoje eu quero agradecer. Hoje, Senhor, eu não quero pedir, hoje eu quero tirar uns momentos aqui, no meu lugar de sempre que eu oro, mas hoje eu não quero pedir, hoje eu quero só agradecer. Eu quero agradecer, ó Deus, mesmo pelas lutas, mas eu aprendi com as lutas, mesmo pela adversidade, mas o Senhor não me abandonou. Mesmo, ó Deus, quando parecia que ia faltar tudo, mas Deus mandou alguém lá na casa e lhe entregou a cesta básica. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus. Me lembro do pastor Jânio de Magalhães, quando o pastor Vicente levou ele num trabalho de missão lá em Marechal. E ele conta esse testemunho, está gravado, mas eu não esqueço, que ele disse que estava indo para Cuba,
E um irmão falou: quero que o senhor, Deus tocou em mim, para o senhor levar um par de sapatos para um missionário em Cuba. E o pastor Jânio pensou com ele, diz isso: como que ele vai saber o número do calçado do missionário? Lá no outro lugar, como que ele vai saber? E ele levou. Quando chegou lá o missionário, segundo palavras do pastor Jander, o sapato já não existia mais no fundo, somente partes do sapato. Mas o pastor Jander entregou aquele sapato e pensou ele: quero ver se vai servir. E o número era exatamente o sapato que o missionário calçava. É desse Deus que eu estou falando nesta noite. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Deus sabe o número que você calça. Deus sabe o número que você veste. Deus sabe o endereço da sua casa. Deus sabe como está a tua despensa. Deus sabe a tua preocupação dessa semana. Mas Ele se inclina para a terra para ver os homens. Ele se inclina nesta noite para ver como está você, como está eu. Então nesta noite Deus está aqui para nos abençoar grandemente, poderosamente. Nós vivemos, irmãos, nos dias conturbados, mas creio que a igreja tem que se jogar mais aos pés de Cristo, confiar nesse Deus. Alguém preocupado já com os governos do próximo ano, mas eu convido a você a confiar no Deus Todo-Poderoso. Tudo que está acontecendo é permissão de Deus. É Deus que permite, é Deus que está no controle. Se for para o Brasil passar por algumas situações, como alguém está anunciando na internet, vamos adorar a Deus e dizer: Senhor, cuida de nós. É só o que nos resta, orar e confiar nesse Deus. Se Deus vai permitir, é porque Deus tem um propósito. E talvez esse propósito para a gente buscar mais a Deus. Talvez essas condições que acontecerão é para a gente lembrar e dizer: nós temos um Deus que controla todas as coisas. Não só de falar, mas viver essa experiência. Um Deus que talvez nos últimos minutos que você pensa acabou tudo, Deus se apresenta e diz: está aqui o que você precisa. Você crê nesse Deus? Você crê nesse Deus Todo-Poderoso? Então glorifique ao Senhor. E o salmista, quando escreveu esse salmo, eu creio que ele refletiu muito: quem é como o Deus a quem eu sirvo? Um Deus que cuida da gente, cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos pais. Um Deus que cuida da sua igreja. Alguém diz: a igreja, alguém às vezes por falta de conhecimento diz: a igreja está terminando. Não, não, a igreja é do Senhor. A porta do inferno não prevalecerão contra ela. É promessa de Deus. A igreja vai permanecer porque é Deus que cuida dela. É Deus que está sob o controle da igreja. É Deus que está cuidando de você, de mim, da nossa família. É Deus que cuida da gente lá no trabalho. Aleluia. Eu confesso aos irmãos, estou falando isso não para me gloriar. Pastor Vicente sabe, eu trabalhei numa empresa 41 anos em Marechal. E voltei para a mesma empresa, porque houve uma proposta, a gente voltou, estamos lá 42 anos. E muitas vezes Deus sabe que eu vou falar isso diante de Deus. Entrava naqueles armazéns que existem lá, cheio de milho, cheio de soja. Muitas vezes eu orei a Deus: Senhor, cuida. Há muitos acidentes de trabalho dentro desses armazéns, mas até hoje, para a glória de Deus, Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado. Não porque eu sou bom, mas Ele é bom. Rabai, tecanda labaxe, rabalais. Quantas vezes Deus tem te livrado nas estradas? Quantas vezes Deus tem te livrado no teu trabalho? Então, se você puder ser grato a Ele nessa noite, agradeça a Ele. Aleluia. Quantas vezes parece que vem aquela adversidade como um rolo compressor contra você e contra a tua família, vai destruir tudo, mas Deus se apresenta como um escudo e o Satanás só age até onde Deus permite. Aí Deus coloca as mãos, é como a tempestade no mar, os discípulos na grande tempestade, eles se apavoram, alguém vai lá e chama o mestre: mestre, acorda que a gente vai ser sucumbido, a gente vai ser destruído, mestre. E Jesus levanta, olha para o vento e diz: ó, acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E a Bíblia diz que tudo fez bonança. E quando se acalmou, alguém disse: mas quem é esse
que até o vento lhe obedece. Quem é esse que fez eu passar por essa tempestade, essa turbulência, e eu estou aqui ainda? Quem é esse? Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. E Ele está aqui nesta noite. Meu horário tem terminado. E eu quero, se o pastor permitir, eu posso orar, pastor. Quero convidar você a estar em pé nesta noite. Rabai, tecandalá, shurabai, tecandalabá, xerabalai. Eu tenho que convidar alguém, se faz bem você vir, você não é obrigado. Mas se você quer receber uma oração nesta noite, eu não conheço você. E por isso que eu fico mais tranquilo. Não conheço sua vida, não sei quem você é, mas Deus sabe. Eu quero orar por você, a igreja vai orar por você. Se você precisa de oração, eu não sei qual é o problema, mas eu quero orar pela sua vida. Se tem alguém que quer aceitar Cristo, se tem alguém que quer entregar sua vida para Cristo, se tem alguém que quer reconciliar com Cristo, eis uma noite oportuna para você. Se tem alguém que lá na casa está passando por uma turbulência tremenda, mas o Deus que nos conhece está aqui nesta noite. A igreja ore, porque Deus fará coisas grandes nesta noite. É uma noite que Deus preparou para abençoar muitas vidas aqui nesta noite. Eu quero orar por você, vem em nome de Jesus. Venha por esse corredor, venha confiando em Deus nesta noite. Vem confiando nesta noite. Vem confiando nesta noite, aleluia. Pode chegar aqui em nome de Jesus. Nós já vamos orar e passar aqui o microfone ao pastor Vicente, aleluia. Vem em nome de Jesus, aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Vem em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos cantar, irmãos, aí a gente já vai orar, irmãos. Renova-me. Vem em nome de Jesus. Vem em nome do Senhor nesta noite. Rabai, pecando alabaste, rabalai. Ah, Deus está envolvendo alguém aqui nesta noite. Deus está renovando alguém aqui nesta noite. Venha, venha em nome de Jesus. Venha, em nome do Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos orar nesse instante. São esses irmãos, são essas irmãs. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A igreja levante a sua mão para o céu, a gente vai orar. E Deus vai fará coisas grandes aqui na vida de alguém nesta noite. Eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, por esta oportunidade tão sublime que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Deus, por estar aqui na igreja de Toledo. Obrigado, Senhor, por esse culto nesta noite. Não há Deus como o Senhor. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que visita pessoas aqui nesta noite. Há irmãos, há irmãs que estão chorando aqui no altar. Eu não as conheço, mas Tu conheces, ó Pai.
visita a casa deles, a casa delas, visita a família. Deus, entra no coração, entra na mente, Senhor, aqueles que talvez estão depressivos, aqueles, Senhor, que talvez estão angustiados, aqueles, Senhor, que estão preocupados, o que será no dia de amanhã, mas Tu és o Deus que está aqui nesta noite. Entra na casa, abre, Senhor, as portas de emprego, Senhor, abençoa a família de cada um, aqueles que têm problema com os filhos, que talvez estão nas drogas, talvez estão na bebida, na prostituição. Deus, traga eles de volta para a sua casa. Aquele que o marido talvez saiu da presença do Senhor, a esposa saiu da presença, mas Tu sabe, o Senhor é o Deus que se inclina para o ver que está no céu, para ver que está na terra, meu Deus. Eu creio no Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, por esta igreja aqui em Toledo, pela construção, Senhor, que os irmãos estão trabalhando. Deus, traga recursos, meu Deus, de longe, da onde for, ó Pai, porque o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata, o Senhor é o dono das jazidas, de minérios, mas talvez que o homem ainda não conheça, mas Tu é o Deus Todo-Poderoso. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é poderoso. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Rabais.